Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um ChumboCast, o seu podcast, videocast de tiro de pressão. E hoje, como eu estou sem ideia de fazer um programa diferente, nós vamos falar sobre dúvidas enviadas por vocês nos comentários dos vídeos do canal. Olá, pessoal. Dúvidas? Tá aí um bom programa, não? Olá, atiradores! Não, mas quem que fica em cima, Ivanildo ou você, geralmente? Tanto faz. Não, é você tem... que fica aqui, a Ivanilda que fica embaixo. Vamos recomeçar, vai. Olá, atiradores! Bem-vindos ao ChumboCast, o seu videocast de tiro de pressão / podcast, se você só estiver ouvindo. É cast de qualquer jeito. E hoje, como eu estou sem ideia para falar de assuntos mais sofisticados, vamos responder a dúvidas enviadas por vocês nos comentários do canal. Olá, atiradores! Exatamente isso aí. Vamos às dúvidas de vocês. Tá aí um bom programa, né? Tirar as dúvidas de quem tá perguntando aí. Bora lá. E antes que vocês perguntem, mas já perguntando, cadê o Leonardo Schutter? Infelizmente, ele continua com muita coisa para fazer, muitos compromissos profissionais e, novamente, não pôde participar do programa. Mas ele está bem, tá? A gente acha. Mas vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, algumas dúvidas, alguns comentários para a gente falar um pouquinho sobre isso. O pessoal sempre gosta disso. Vamos lá. Eu não vou falar os nomes de quem mandou as dúvidas, tá? Eu só vou pôr as dúvidas. Quem mandou vai saber, se estiver ouvindo vai saber o que é. A primeira pergunta é a respeito de bomba manual. Charles, eu tenho uma PCP e bomba manual. Essa PCP é de 300 bar. Se eu encher na bomba, corro o risco de acidente mesmo respeitando os intervalos, né, para resfriar a bomba? O meu amigo, ia falar o nome do cara já, meu amigo atirador, acidente não, mas vai danificar a tua bomba ao longo do tempo. Por quê? Essas bombas, mesmo que esteja lá o fabricante, bomba de 300 bar, essas bombas chinesas, elas não são feitas para ficar trabalhando nessa pressão tão alta sempre. Ela aguenta até 300 bar, não significa que ela possa ser usada até 300 bar continuamente. O que vai acontecer? Vai acontecer fadiga de material e essa bomba vai dar problema eventualmente mais rápido, por exemplo, se você usar ela só para 250. Então, vamos dizer, se você usar a sua bomba até 250 bar, vamos dizer que ela dure 2 anos, se você usar ela para 300 bar, ela vai durar por um ano, 8, 9 meses. Aconteceu com o Marcelinho do tiroteio isso, ele comprou uma bomba dessa com uma Leviathan e ele colocava 300 bar, deu alguns meses, a bomba abriu o bico, porque rasgou uma das câmeras internas de tanta pressão que ela não aguentou. Concorda, Rondon? Concordo plenamente, Charles. E cá para nós, a menos que a PCP desse nosso amigo aí seja Zeus, que realmente precisa de uma altíssima pressão para atirar, todas as PCPs, não vou dizer todas não, mas 99,99% das PCPs que nós temos no Brasil, mesmo que tenha o reservatório com 300 bar, ela trabalha ali na hora da disparadora com menos bar. Ela trabalha ali na faixa de 100 até 150, 160 no máximo. Mais do que isso, você está jogando o ar fora. Você não está aproveitando aquilo ali. Então, se trabalha, vamos dizer uma faixa média de 120 bar. Tá? Uma P35X bem tunada, ela trabalha isso, empurra um slug com muita potência, com muita precisão, a uma distância muito razoável. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se a sua PCP vai trabalhar em torno de uns 120 bar no final das contas, para que colocar 300 usando bomba manual? Coloca, igual o Charles falou, 200, no máximo 250. Olha, eu já tive uma bomba manual. Eu usava ela quando eu tinha a minha primeira PCP, que foi uma PP700. PP700 é 200 bar, é um cilindro bem pequenininho, tá? Então, o que acontece? Até 100 bar
era muito fácil de você bombear. De 100 bar até 200, até ali uns 150, 180 bar, era mais ou menos fácil. Depois disso, para finalizar, ficava muito pesado. Então, o que eu ouvi das pessoas que trabalharam mais com bombas, com pressões até um pouco superior, uns 250 bar, é o seguinte: a cada passo que você vai dando da pressão, vai ficando mais pesado, mais forçando a sua bomba. Resumo da ópera. O que eu quero dizer para você é o seguinte: use a sua bomba, coloque 200 bar, sei lá, no máximo 250. Não precisa chegar a 300. Você vai se esforçar menos, vai conseguir depois encher mais, porque quanto mais pressão, mais força você tem que fazer, mais você cansa, menos você consegue encher depois. Então, encha 200 umas 3 vezes é melhor do que encher 300 uma vez só. E encher 200 bar umas 3 vezes, você vai tirar muito mais do que enchendo uma vez a 300. Então, fica a dica aí para vocês. Agora tem uma pergunta aqui que é para Ivanilda. O atirador aqui falou assim que tem uma carabina Springer, a CBC AG11 5,5. Se ele pode usar aqueles chumbinhos vermelhos super potentes. Eu acho que ele está falando daqueles chumbos FF, né? Que na verdade não são super potentes, né? Poxa, poder usar, você pode usar o chumbinho que você quiser, né? Esse vermelho, eu tenho ele, e ele, infelizmente, ele volta em você. Eu não sei qual a distância você pretende atirar. Então, assim, tem que ter o que é onde você vai estar atirando e tudo. Carabina sua, você usa o chumbinho que você tem para a modalidade que você está atirando, seja plink e tudo. Ela só não vai ser boa para você poder estar treinando com papel 10 metros, para você estar treinando talvez por um 25 metros mira aberta, então o chumbinho não é adequado. Então você usa o que você tem, pode usar qualquer chumbinho, só que toma cuidado também, porque normalmente, como eu tenho ele, eu sei que ele só entrava na minha, que não é minha mais, a Grizzly. As outras todas, a saia do plástico travava. Uma hora vai agarrar dentro do cano. Uma dica. Então, assim, fica à vontade, mas toma cuidado. Rondon, pergunta para você sobre guardar as carabinas. Na verdade, são 2 comentários. E esses 2 comentários mostram procedimentos bem diferentes, mas que têm alguma similaridade. Primeiro comentário. Eu moro em Natal, aqui tem muita mandesia. Limpo minhas carabinas com óleo Singer e passo graxa azul para guardar. Quando vou usar, eu passo um pano seco para remover o excesso de graxa. Tiro da coronha para fazer limpeza e lubrificações e guardo dentro do plástico original e dentro da bolsa da carabina. Comprei em 2018 e zero ferrugem. Que trabalheira. Já o outro atirador comenta o seguinte: eu deixo minha carabina guardada dentro da capinha da carabina pendurada na parede. E aí? O legal é que ambos deixam dentro da capa. Só que um tem todo um procedimento e o outro põe lá dentro da capa, de pendura lá e pronto. E aí? Vamos analisar essa primeira situação. Ele está no local de maresia, e no local de maresia nós sabemos, tem uma. O ar está ali saturado de água, tá? Sei lá, 80% de umidade ou talvez até mais. E nesse caso acaba levando também moléculas de sal. E sal é extremamente corrosivo. Então, o procedimento que esse nosso amigo que mora em Natal está fazendo, eu concordo com ele. Ele só tem que tomar cuidado para essa graxa, esse óleo não ir para dentro da câmara. Então, pelo que eu entendi, ele toma esse cuidado. Ele tomando esse cuidado, ele está fazendo certíssimo. Ele está cuidando dela, protegendo com química, né? Ou seja, óleo e graxa, para ela não enferrujar. E quando ele vai atirar, ele retira todo o excesso para não ir para dentro da câmara. Ainda guarda dentro do plástico e dentro da capa. Ok, excelente. O outro diz que só guarda dentro da capa.
ele não falou, mas eu entendo que ele mora num local seco. Por exemplo, em Goiás, agora no meio do ano, está muito seco. Vocês podem ver aqui o vaporzinho, porque está tendo 40% só de umidade. Tem vezes que chega menos. Aqui eu já vi chegar a 20% de umidade, que é a umidade de deserto. Em locais assim, você não precisa ter esse cuidado todo. Por quê? Porque o ar não vai ter tanta umidade para levar a situação de ferrugem na sua carabina. Então, eu entendo que esse segundo atirador, que só guarda dentro da capa dependurado, mora em um local assim. Sendo assim, realmente não precisa esse cuidado todo. Então, o que os atiradores têm que fazer é entender, é estudar o local que eles moram e saber o que fazer. Por exemplo, vou pegar um exemplo meu. Eu morava em Curitiba. Lá, uns 75%, 80% do tempo no ano era extremamente úmido. Eu tinha que fazer igual esse amigo aí de Natal. Mas uns 2 meses, quase 3 meses, era seco, igual aqui em Goiás. Então eu fazia exatamente igual esse segundo amigo nosso. Então, o atirador, os que estão assistindo a gente, que não são esses dois, né? Vejam a situação desses nossos amigos, vejam os intempéries que tem em volta deles para saber o que vocês devem fazer com as armas de vocês. Então, tá, tá passando um helicóptero aqui em cima, gente. Esse não tem como evitar, tá? Vamos lá. Essa aqui vai pro Rondon também. Rondon, por que que essas pistolas de CO2, de home defense, elas são mais fortes que elas usam as mesmas ampolas que as pistolas 4,5 e 6 milímetros, mas por que que elas são mais fortes? Olha, vai me desculpar, mas elas não são mais fortes. Elas têm um calibre maior, tá? Essas de home defense, elas têm um calibre maior. Tendo um calibre maior e usando, vamos dizer assim, ou todo ou quase todo o gás CO2 que está dentro da ampola em cada disparo, elas vão conseguir, em uma munição maior, com mais massa, emitir ali praticamente a mesma velocidade que uma pistola comum numa munição menor. Sendo assim, se você tem uma munição com calibre maior, você consegue levar mais energia. Então, para você entender um pouco melhor, tá? É como se a gente tivesse um canhão gigante que atirasse um fusquinha e atirasse um caminhão trucado. Então, o Fusquinha pode. Os dois vão sair da mesma velocidade desse canhão enorme. Só que quando chegar lá, o Fusquinha não vai ter muita energia. E o caminhão trucado, bem pesadão, vai acertar naquele muro, seja lá o que for, e vai fazer um estrago grande. Então, é uma ilusão psíquica, tá? Elas não são mais potentes. Elas apenas, pela construção delas, conseguem levar mais energia. E tem também algumas dessas armas que elas têm uma vazão maior de CO2, tá? Isso aí também pode influenciar, mas é tipo assim, tem arma dessas que são .50 que dispara um balote desse tamanho aqui, que a autonomia também é pequena, né? Também É não um, dois precisava ser muito disparos. maior, né? 1, 2 disparos. O João. Não, não vou falar o nome. Comprei uma PR-900, uma PCP. Veio cheia de ar, dei 6 disparos, guardei. No outro dia estava seca. Vazamento por conta de vedação. O que acontece, gente? Pode acontecer de vedação, como ele não encheu a arma, não é válvula de enchimento. Então, provavelmente alguma vedação ali, meio que a arma ficou muito tempo com ar. O certo é ela não ficar armazenada. Pera, volta, vou ter que cortar isso aqui. Vamos lá. Próxima pergunta. Comprei uma PCP PR-900, veio cheia. O reservatório veio cheio. Dei 6 disparos, guardei. No outro dia estava seca. Pois bem, isso é vazamento. Alguma vedação ali, ela meio que saiu do lugar. Olha quem chegou aqui! É a Melissa. Vamos, Melissa. O que acontece? Alguma vedação.
saiu do lugar ou deu um probleminha. E isso acontece. Gente, PCP não é se vai vazar, é quando vai vazar. PCP vai vazar. Não tem essa história. Então, o que você pode fazer? Enche essa arma de novo, atira com ela, deixa ela guardada. Se ela continuar perdendo ar enquanto não estiver usando, acione a garantia. A garantia serve para essas coisas. Mas tem muito caso, né, Rondon, que ela vaza aí 1, 2 dias, depois os O-rings entram no lugar e ela não vaza mais. Já aconteceu isso comigo. Exato. E, Charles, mesmo ele falando que ela veio cheia, eu nunca tive uma experiência comprando PCP que ela vinha toda cheia. Normalmente ela vem ali da metade, um pouco mais da metade. E pode ser, tá, que os 6 disparos dele fez com que a pressão dela caísse a um patamar tão baixo ali que os O-rings realmente tiveram um deslocamento ali da vedação deles e por conta disso vazou. E o procedimento que você falou realmente é correto. Encha de novo, deixa ela um tempo e observe. Vamos lá. Ivanilda. O nosso atirador aqui falou assim: vocês comentam muito de atirar no quintal de casa. Eu comprei uma Artemis G800S Blade, uma Springer. A questão é, posso atirar no quintal da minha casa? Existe alguma restrição, lei ou norma que proíba tiro recreativo no quintal, em casas na região urbana? Olha, se existe lei que proíba, eu desconheço. Você pode atirar sim, adotando, obviamente, toda medida de segurança, já que você está no quintal da sua casa e provavelmente tem vizinhos. Eu fiz isso muito tempo e voltei a atirar de dentro da minha casa para o portão, é onde eu consegui a metragem. O que eu faço? Boa, para que não ultrapasse do meu muro, uma proteção. Como eu tenho dogs e não tenho crianças, estão protegidos sempre atrás de mim para não correr nenhum risco. Então, você vai usar somente medidas que você garanta a segurança sua e de quem mora com você e de seus vizinhos também. Coloca uma placa de aço, um para-balas, para não correr nenhum incidente. Eu sempre aviso o vizinho o que eu estou fazendo. Onde eu estou morando hoje, como não tenho vizinhos no mesmo horário, então não precisei avisar ninguém. O ideal é que o vizinho saiba que você pratica uma espingardinha de chumbinho, aquela coisa de antigamente, no modo mais fácil, uma linguagem bem simples, para que ele não se sinta incomodado do estupindo, aquele barulhozinho que vai estar tendo ali. Pode atirar assim, tranquilamente. É isso mesmo? Eu concordo. Vamos lá. Uma pergunta aqui para o nosso amigo Rondon. As carabinas multipump, Rondon, são gás RAM, PCP ou nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Pump quer dizer bomba. Multipump quer dizer que você tem que bombear várias vezes. Então, a multipump ela funciona como uma PCP. Só que você bombeia na própria carabina. A própria carabina é a bomba que vai encher ali o reservatório dela. Agora, leve em consideração que eu, pelo menos, nunca vi uma carabina multipump que tivesse uma potência e uma precisão muito grande. Normalmente, por conta da construção, elas não oferecem potências altas e, por consequência, também não oferece precisão também alta. Essas carabinas, que eu saiba, elas são feitas para uso recreativo. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu morei lá várias vezes e lá tinha muito. Inclusive, você compra ela no Walmart, para você ter um exemplo. Tem até pistola, tem uma pistola da Crosma, eu acho que é a 1377, tem ela no 5,5 e no 4,5. Você pega também ali, bombeia ela, põe o chumbinho e atira. Isso é para uma facilidade maior das pessoas, tá? E é de uso recreativo. Então, tá bom. Vamos lá. Pergunta para Ivanilda. No aspecto técnico do tiro, qual é o erro fundamental mais comum que você observa em atiradores, mesmo mais experientes, que prejudica a consistência dos tiros?
Nossa, parece fácil, mas é difícil. Eu observo, eu sempre, quando eu vou, né, para os torneios, eu estou sempre observando todo mundo. E que prejudica o tiro? Cara, eu acho que nada prejudica o tiro, assim, no geral. Às vezes você se auto-prejudica, você se acaba atrapalhando seu próprio tiro quando você cria uma disputa, é o que uma opinião minha, tá? Uma disputa não de você com você, mas sim você com o seu oponente, com o seu colega do tiro. Aí você vê ali, é o que eu observo, gente, é uma ganância muito grande de querer ser melhor. Então, o tiro em si nada pode prejudicar. Ah, usou o chumbinho errado, usou a metragem errada, usou o alvo errado, você vai se adaptando, isso não prejudica. Mas quando você leva ali muito a ferro e fogo, eu tô, gente, uma opinião de mulher, uma opinião de atiradora ainda não iniciante, mas que observa muito o que está acontecendo. Então, a única coisa que eu acho que prejudica são essas imprudências de você achar que tem que estar concorrendo o tempo todo. Hoje em dia, eu estou vendo uma coisa que está prejudicando muito o tiro, é a irresponsabilidade por atos não legais que está rodando aí pela internet. Isso prejudica, eu acho que vai nos prejudicar muito. A gente vê aí, infelizmente, animais, então não preciso entrar em detalhes, eu acho que isso vai respingar muito no tiro esportivo. Mas se todo mundo atirar somente pelo prazer, pelo amor, pelo esporte, acho que nada nos prejudica no geral, tá? Posso comentar também, Charles? Claro. Acima Deve? e embaixo de tudo que a Ivanilda falou. O que ela falou está certíssimo. E eu gostaria só de colocar um ponto a mais. Do que a Ivanilda falou aí, dessa disputa que a pessoa tem e tudo mais, leva psicologicamente a ela em um fator que eu acho que, principalmente para os iniciantes, é o que mais prejudica o resultado do tiro que você está praticando. Aqui em Goiás, acho que em Minas também, tem uma expressão que fala assim, afobado. A pessoa é afobada. A pessoa, ela é muito, como fala, ela quer tudo antes da hora, por conta dessa disputa aí que a Ivanilda falou. Então, o atirador iniciante, ele não tem a disciplina de saber trabalhar todos os fundamentos do tiro antes e durante puxar o gatilho. Então, ele é muito afobado, e vai com muita sede ao pote e acaba prejudicando o resultado do tiro que ele está praticando por conta dessa disputa aí que a Ivanilda falou. Vamos lá. Pergunta aqui do, do Guilherme. Quantos joules uma CBC 345 original na mola imprime nos chumbos? Já vi projetos com 8 joules já tunados. Qual seria a média? Olha, é o seguinte, vai variar muito. Por quê? CBC 345 é uma carabina antiga e ela é uma carabina de baixa potência, tá? Então, ela não vai oferecer velocidades muito altas, não vai mesmo. 8 joules, 10 joules, é a média dela. E o problema é que, mesmo, vamos dizer assim, que eu tenho uma 345 nova na caixa, ela vai te dar uma potência, mas como são carabinas usadas, geralmente, cara, vai variar muito. As molas que se colocam são diferentes. Muitas vezes as molas que se colocam nessas armas são adaptadas de outras carabinas. Então, cara, vai variar bastante. Eu digo aí para você que uma nova com chumbo mais leve deve beirar aí uns 12, 14 joules, né, Rondon? Eu acredito que sim, Charles, e só falando, você disse o nome da pessoa, mas ainda bem que disse só o primeiro nome, né? Mas ok, o que que acontece? Vamos levar em consideração a Europa, que para mim, que eu tenho conhecimento, é o local com maior restrição de potência para tiro de pressão.
A Alemanha mesmo, 7 joules e meio. E 7 joules e meio você consegue fazer maravilhas com as armas produzidas com eles lá. E tendo a CBC 345, 245, 7 joules e meio, você também vai conseguir fazer maravilhas com ela aqui. Então não fica muito preso a isso, a potência, não. Veja para o que a arma foi desenvolvida, que no caso desse modelo da CBC foi para provas de papel a 10 metros. E é mais do que suficiente. Ô, Charles, Hum, tive o prazer de atirar tanto com a Expresso Júnior também. E assim, usada, antiga e tudo, ela é bem fraquinha, ela atira ali a 10 metros, você consegue atirar gostoso e tudo, mas eu vejo elas, como eu tive, né, tive por um tempo, eu vejo ela mais com apego emocional, são carabinas que você vai atirar para satisfação pessoal. Eu atirei muito com ela, era muito prazeroso atirar com essas duas carabinas, tanto com a 345 como com a Expresso Júnior. Não vai oferecer nada potente, não vai oferecer nada disso, mas a satisfação depois de uma manhã de tiro com elas, ali já está o resultado que você busca. Então é mais por prazer e não por objetivo de longos alcance, de precisão, nada disso. É somente prazer, na minha opinião, de quem teve e já tirou com essas duas. Rondon Gomes, essa aqui vai para você. O atirador fala assim: comprei uma Rossi Dione 5G, estava muito dura na hora de fechar para fazer o disparo. Era algo duro mesmo, tinha que bater a mão, fazer muito esforço para fechar ali no trinquete. Ela acabou empenando o cano, mas aí ficou normal. Aí quando começou a fechar direitinho. Dá para entender isso? Fiz uma reclamação no Mercado Livre e estou esperando reembolso do produto. Olha, qualquer produto industrializado pode sim ter problema de fabricação. No entanto, o seu uso de bater com muita força é classificado como mau uso. E normalmente não se dá, como fala, nem garantia, nem ressarcimento do que você pagou, por conta do mau uso. Então, o que as pessoas devem fazer quando adquirem um equipamento de tiro de pressão é testar, e se não está funcionando adequadamente, aí sim, sem estragar, sem ter mau uso nenhum, fazer a reclamação, acionar a garantia para que ou consertem ou troquem aquele equipamento para você. Mas depois do mau uso, meu amigo, você perdeu tudo o que você poderia ter em termos de ressarcimento ou acionamento de garantia. Está dando problema, gente. Forçar até empenar o cano é foda. É foda. Agora vamos lá. Essa eu queria saber a opinião de vocês. Controvérsia, hein? Essa é para encerrar o ChumboCast de hoje. Já empenei o cano da minha carabina. Por sorte, consegui vender ela e não fiquei no prejuízo. Posso começar? Fica à vontade. Olha, você não ficou no prejuízo, mas você passou o prejuízo para frente. Isso não é algo legal, tá? Então eu vejo aí dois problemas. Você ter a atitude, não sei qual foi, mas ter a atitude de empenar o cano e um erro maior ainda, que é passar esse problema para frente. E eu já vi situações assim que a pessoa, para não vender, ela fez uma ação entre amigos e a carabina foi na ação entre amigos. E a hora que a pessoa reclamou, não, mas você pagou só R$ 10 no seu bilhete, então aí você se vira para poder consertar o cano. Bem, isso daí, desculpa dizer, é um erro de caráter, tá? E isso é complicado, tá? Eu não faria isso. Então, meu pensamento é esse. E você, Ivanilda? Rondon falou tudo, né? Eu prefiro acreditar que ele avisou o comprador que ela estava com o cano empenado,
Mas, infelizmente, a gente vê muito isso, eu não estou dizendo só no tiro parece ser mais acentuado, mas a gente vê muito desvio de caráter das pessoas hoje em dia. Não estou dizendo que a pessoa que fez, que você é mau caráter, porque talvez você avisou, não ficou bem claro que você notificou que a carabina estava com o cano empenado. Que bom que você vendeu e provavelmente tenha avisado. Agora, se não informou o comprador, repensa um pouquinho. Será que empenar esse cano aí não é um reflexo? Um barulho, Charles? Foi eu, não. Será que Não é que empenar... foi impressora. Ah, tá. Será que esse cano aí empenado não é um reflexo também de tudo que você vem fazendo? Porque eu costumo dizer que o que você dá, você recebe. Então, se você é eficiente, honesto, se você age conforme tem que ser, se você é claro nas coisas, você vai sempre receber o, o bem de volta. É um espelho, né? Agora, se você age sempre com má fé, se você está sempre querendo tomar vantagem, ou passando a perna em alguém, enganando, mentindo, automaticamente essas coisas voltam para você. E vem em detalhes, vem em avisos, vem em pequenas coisinhas. Então, vamos tomar um cuidado. Talvez você passou alguém para trás, amanhã pode ser você, cara. E como é que você vai reclamar se você está habituado a fazer isso? É uma questão de caráter. Eu acho que caráter ninguém compra, ninguém adquire, você já nasce com isso tem que ser do homem, da personalidade dele. E espero que você tenha avisado ao comprador. E quando ele reclamar, que você seja humilde para falar, pô, cara, eu sabia, não te avisei, desculpa, vou te ajudar aí, eu vou consertar para você. Na década de 70, tinha um jogador de futebol muito famoso no Brasil que chamava Gerson. Nessa época, todo mundo fumava. Fumar era aceito socialmente, né? E esse Gerson, ele fez um comercial para a televisão, que no final ele falava assim, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Que ele era carioca. E acabou se tornando a lei de Gerson, querer levar vantagem em tudo. Mesmo que isso signifique prejudicar outras pessoas, né? Essa atitude, né, de passar para diante alguma coisa, algum produto, um carro, uma carabina de pressão com problema só para não ficar no prejuízo, sem que você pense que está repassando esse prejuízo para outra pessoa, é um exemplo clássico da lei de Gerson. O importante é eu me dar bem. O problema agora não é meu mais. Isso aqui é um retrato da mentalidade, né, de muitos brasileiros, e traz questão ética importante, né? E o prejuízo alheio? Eu acho que quem faz esse tipo de coisa nunca exerceu aquele exercício de empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Se esse cara tivesse se colocado no lugar do outro, imagina, eu quero pegar minha carabina, que eu empenei o cano, eu sei que ela está com problema e eu quero vender ela como tudo ok para não ficar no prejuízo. E se eu comprasse uma carabina assim, como é que eu ia me sentir? Infelizmente, gente, isso é muito comum no tiro de pressão. Cara, vira e mexe, eu digo e repito. Cara, o tiro de pressão é um meio que tem muita desonestidade. Cara. Eu cansei de ver esse tipo de coisa de gente que ferra uma carabina e passa para frente. Lamentável, lamentável. Mas, enfim. E o pior é que o cara parece que se orgulha disso. Você não levou o prejuízo, cara, mas... Sei lá, eu acredito na lei do retorno, cara. Então, boa sorte. E esse foi o... Calma. Posso comentar sobre o seu comentário? Por favor. Desculpa. Olha, Charles, que acontece? A lei de Gerson, você falou da lei de Gerson. Eu pratico a lei de Gerson, mas não desse jeito. Eu pratico a lei de Gerson, nós já até tivemos uma live aqui específica sobre isso,
sobre compras no AliExpress. Eu pratico a lei de Gesso comprando no AliExpress, comprando no Mercado Livre. O que que acontece? Eu quero levar vantagem ali, pessoal, e vocês devem fazer a mesma coisa. O que é levar vantagem comprando no AliExpress ou no Mercado Livre usando a lei de Gesso? É você procurar aquele produto que você quer com preço menor e esperar chegar uma promoção para o preço cair mais ainda e você ter cupom para fazer o preço cair mais ainda. Um exemplo, Charles, ontem eu fiz uma compra no AliExpress que eu usei a lei de Gerson. Tinha um produto em promoção que eu comprei ele ontem e hoje eu fui lá para ver, ele tinha dobrado o preço. Então, essa, pessoal, é uma forma de aplicar a lei de Gerson que é legal e que você deve fazer. Nós estamos em 2025 e o Brasil não está bem em relação à economia e nós temos que fazer isso em tudo que nós pudermos para dar valor naquilo que nós temos, no dinheirinho suado que nós ganhamos. Então a lei de Gerson só é, eu no meu caso pelo menos, só é aceita nesse sentido. A lei de Gerson em querer levar vantagem passando por cima das outras pessoas é algo horrível que você tem que fugir. Igual o Charles falou, a lei do retorno vai te cobrar isso pesado depois. Então, Charles, concordo plenamente com você e vamos usar a lei de Gerson só no AliExpress e no Mercado Livre, pessoal. Peguem cupons e esperem promoções. Então, tá aí, ó. Esse foi o ChumboCast dessa semana e a gente se vê na próxima. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Peraí. Cara, eu não aguento mais a Claro me ligando para vender plano. Puta que eu pariu, cara. Que saco.